A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um grande prazer estar com os nossos queridos irmãos mais uma vez. É importante estar falando com você, adentrando o seu lar, neste programa Momentos com Deus. Quero aqui ressaltar a minha alegria de poder estar mais uma vez com vocês. E quero que nesta noite você possa mais uma vez glorificar a Deus, porque você estará vivendo este momento tão especial ouvindo a palavra do Senhor. Queridos, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos estar voltando com a palavra de Deus, conversando com você, falando contigo, que sei que tem os seus olhos fitos no seu aparelho, os seus ouvidos atentos, não pela palavra do pastor Pedro, mas com certeza pela palavra de Deus que será ministrada aos nossos corações. Já já voltamos com o programa Momentos com Deus. Estamos de volta com o nosso programa Momentos com Deus e, como havia dito para os meus queridos irmãos, nós estaríamos agora ouvindo um pouco da palavra de Deus e meditando na mesma. Esta palavra que eu considero uma palavra muito especial para as nossas vidas, até mesmo porque você que assistiu o último programa nosso, com a nossa irmã Roseliane Miranda, nós ouvimos uma palavra poderosa da parte de Deus falando sobre a vida de um atleta, né? A vida daquele que persevera, a vida daquele que busca, a vida daquele que tem a consciência de que é preciso estar sempre estimulado nas coisas de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, queridos. Eu quero, neste momento, compartilhar contigo da responsabilidade que está sobre os nossos ombros, da vontade de Deus para que nós conduzamos-nos à sua presença e juntamente com todos aqueles que nos cercam. Eu convido a você neste momento, que está nos assistindo, a abrir a sua Bíblia, no Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 1. Ali você vai encontrar a palavra de Deus falando de uma história que Jesus conta. Mas eu quero fazer aqui neste momento uma seguinte alusão. Quando Jesus contou a história, a parábola das 10 virgens, muito conhecida por todos nós, ali era uma história que Jesus estava contando para trazer uma verdade bíblica, para dar um alerta acerca da vinda de Jesus, da volta de Jesus para buscar a sua igreja e da prudência que deveríamos ter, de todos os moldes de tratamento, de vivência que deveríamos ter, como uma manutenção sempre preventiva na espera do Senhor Jesus. Mas hoje, eu quero dizer para você o seguinte, ele contou realmente uma história, mas o ato de Jesus contar essa história para nos trazer um alerta acerca da sua volta para buscar a sua igreja, isso é fato. Ou seja, isso é verdade. Jesus fez isso e isso vai acontecer para o povo que aguarda a sua vinda com prudência. Mas vamos ao texto bíblico, onde a palavra de Deus nos diz, no capítulo de número 25 de Mateus, a partir do verso 1. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Talvez na sua Bíblia estejam imprudentes, loucas, não é? As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram o azeite de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram o óleo em vasilha junto com suas candeias.
O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Aí começa o problema. Aí começa a dificuldade. Porque no versículo 6 diz, que à meia-noite ouviram um grito: eis que vem o noivo, e saíram ao seu encontro. Mas como nós estamos saindo ao encontro deste Jesus que nós acreditamos que voltará para buscar o seu povo? Como nós estamos preparados para esta rápida, repentina viagem que é o arrebatamento da igreja? Como é que nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Talvez você que esteja me assistindo, você diga: pastor, mas isso daí é concernente à igreja, são os crentes. Deixa eu só te dizer uma coisa, queridos. O Senhor, quando nos criou, criou sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou, e Ele criou toda a humanidade. E o fato de você já estar assistindo este programa é uma oportunidade não de você se tornar um crente, mas sim um cristão que crê em Cristo. Não vou te oferecer aqui uma denominação, não vou dizer para você que você deva buscar a denominação A, B ou C. Eu digo para você o seguinte: que você deve buscar a Jesus. E procurar aqueles que falam deste Jesus de forma clara, verdadeira, porque esta é a palavra do Senhor. Então aqui nós encontramos pessoas despreparadas, porque olha o que diz o versículo 7. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas, ou seja, as imprudentes, recorreram às sábias, ou seja, as que tinham reservas, Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outros. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Versículo 10. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Querido telespectador, a promessa de Deus para a salvação é para toda a humanidade. Jesus não morreu só para aqueles que hoje são cristãos e acreditam nele. Ele morreu para todos nós, para que nós passemos também a acreditar nele, para que nós passemos também a entender que ele voltará para nos buscar, que ele veio a este mundo, cumpriu projetos de Deus e agora tem o objetivo de voltar para buscar aqueles que acreditaram não em um projeto simplesmente, mas no amor maravilhoso de Deus, que é salvar a humanidade desta vida cruel. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo dias de muitas dificuldades, mas eu não quero contar tragédias. Eu quero contar aqui para você vitórias. Eu quero falar de coisas que edificam. E o que edifica neste momento é nós acreditarmos que Jesus está voltando. Tem muitos que desacreditam disso, tem muitos que dizem que essa história que Jesus vai voltar, isso não existe. Mas essas mesmas pessoas, elas acreditam que Jesus veio. Elas acreditam que esse Jesus morreu numa cruz para nos salvar. E como ele veio, ele também prometeu que voltaria. Está na palavra de Deus. E nós não podemos negligenciar isso. E uma coisa interessante nos remonta quando nós lemos esse texto aqui, que havia duas fases na cerimônia dos dias de Jesus. Jesus usa essa história justamente para dizer isso. É a primeira fase, o noivo ia à casa da noiva e participava da cerimônia de entrega da noiva. Mas depois ele voltava para buscar a noiva. E quem tinha a responsabilidade de preparar tudo para que o noivo viesse buscar a noiva? Justamente as virgens. E elas deveriam ser prudentes. O texto que nós lemos diz que todas elas tiveram sono. Talvez na sua Bíblia esteja dizendo que todas elas tosquenejaram. E diz que todas elas dormiram. Isso é natural. Seja você cristão, seja você não cristão, você que está me assistindo neste momento, eu amo a sua vida, não preciso te conhecer para dizer que eu amo a sua vida, mas o meu amor é tão pequeno diante do amor de Deus. E Deus quer que nós estejamos preparados. Aquelas que não estavam preparadas sentiram o peso da responsabilidade, o peso do momento, o desejo de também adentrar com as outras
para aquelas festas maravilhosas que estariam acontecendo na casa do noivo. Só que elas não tinham reservas. Só que elas não tiveram prudência de manter aquilo que mantém acesa a chama da nossa esperança diante do Senhor. Eu sei que você, que está me assistindo neste momento, possa estar dizendo: pastor, o senhor não sabe a minha vida, o senhor não sabe a minha dor, o senhor não sabe os momentos que eu estou vivendo. Às vezes eu escalono a minha vida, eu trabalho durante o dia, eu busco fazer tantas coisas, tento mostrar uma imagem de que não estou vivendo para que eu viva socialmente e profissionalmente, mas quando eu chego à noite eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça com paz, eu tiro momentos de lágrimas, momentos de tristezas. Então, quando Jesus diz que vem buscar a sua igreja, é justamente para nos dar a oportunidade de termos uma vida com Ele na glória. Tudo isso aqui é transitório, isso tudo tem começo, meio e fim, mas com Jesus não. Mas para que nós venhamos a viver esta vida maravilhosa que nós tanto ansiamos na presença do Senhor, nós precisamos conhecer este evangelho escatológico que é Mateus. Porque Mateus ele fala justamente das coisas vindouras. E aqui Jesus está falando sobre isso, que Ele vai voltar. E a gente precisa ser prudente, a gente precisa estar preparado, a gente precisa ser, como diz o capítulo de número 24, não é? De Mateus também, ali a partir do versículo 36, que diz o seguinte, falando sobre o dia e a hora exata que Jesus vem. Nós não sabemos a hora exata que Jesus vem. Nós não sabemos o momento que Jesus vai vir, mas nós acreditamos que Ele virá. E nós acreditamos que a grande tribulação que muitos dizem que é aterradora, é algo realmente aterrador, mas não faz parte da vida daqueles que decidiram crer no Senhor Jesus, que decidiram dar crédito às suas palavras. Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, ou seja, está completado, está pronto. Então basta que nós estejamos também prontos para receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero que você continue meditando no que nós falamos até aqui. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós vamos estar voltando para dar continuidade a essa nossa reflexão. Mas vá para esse intervalo pensando nisso, independente do que você seja hoje na sua opção religiosa. Quero te dizer que Jesus te aguarda de braços abertos para que você tenha uma vida, não uma vida transitória, mas uma vida eterna. Já já voltamos com o nosso programa Momentos com Deus. Graça e paz, estamos de volta com o nosso programa Momentos com Deus e dando continuidade ao que nós estávamos falando, né? Nós falamos da vinda de Jesus, de que nós não sabemos a hora que Ele vem, mas também a nós é comissionado sermos servos na casa de Deus. Crermos que o destino nosso vai muito pelo serviço que nós prestamos ao Senhor. E às vezes nós prestamos um desserviço ao Senhor, ou seja, um serviço contrário, na contramão de Deus, por conta de não entendermos justamente o que Ele tem preparado para nós. Ser bom ou mau servo é uma qualidade que deve estar sobre nossa vida. Eu quero te dizer que, como aquelas virgens não foram prudentes de não ter azeite, talvez nós tenhamos vivido, irmãos, um momento de imprudência assim. E eu quero até declarar para os irmãos que não é só você que passa momentos, às vezes, de imprudência. Nós também, como ministros do Evangelho, como pastores, como homens e mulheres de Deus, nós também temos momentos em que nós até fraquejamos. E por que não dizer isso? Por que dizer que nós somos super-homens? Não, ou super-mulheres? Não, nós somos homens e mulheres de Deus, que também têm dificuldades, que também têm lutas, mas a Bíblia nos diz, já aqui agora no versículo 45, né, falando do destino do bom e do mau servo. Essas virgens, elas não foram boas servas. Elas tinham uma responsabilidade de deixar tudo preparado para que não só o noivo viesse, mas a noiva pudesse adentrar com o noivo para estar com ele. E hoje a noiva é a igreja do Senhor. E nós precisamos cuidar da igreja do Senhor. E eu estou falando para esta igreja agora que está me ouvindo.
Você talvez diga, mas eu não sou evangélica, eu não sou evangélico, eu não sou de nenhuma igreja. Deixa eu só te dizer uma coisa. Você não é agora, mas eu tenho certeza que ao findar este programa, você estará no seu coração com um desejo muito forte. Eu não vou determinar, porque quem determina é Deus. Mas eu posso declarar, eu posso deixar público o que Deus me diz ao meu coração e através da sua palavra, que nós devemos estar preparados para a sua vinda. Então esteja preparado para a vinda de Jesus. Esteja preparada para a vinda de Jesus. E como é que nós preparamos isso? Vamos começar então pelos filhos. A Bíblia nos diz que o filho deve honrar pai e mãe, porque este é o único mandamento com promessa. E para que ele vá bem nos dias da sua vida nesta terra, para que ele tenha progresso naquilo que ele fizer. Então é para você, filho, que está me assistindo neste momento também. Eu quero dizer que a sua família é o maior bem que Deus tem te dado. A sua família é a maior bênção que Deus tem colocado na sua vida, o seu pai, sua mãe, os seus irmãos, enfim. Procure cuidar desta família com amor, respeitando, porque o teu pai e tua mãe, eles têm experiências já vividas, eles já passaram por situações que eles não querem que vocês passem. Eu vou abrir um parênteses rápido aqui, está vem agora à minha memória, que quando Abraão teve dificuldades, Abraão desceu ao Egito, não é? E lá Abraão buscou recursos, porque na época havia fome naquela terra. A mesma coisa aconteceu com Isaac, mas Deus já dá uma outra ordem a Isaac. Isaac, não desça ao Egito. Isaac não desceu ao Egito, continuou onde estava, e ali Deus honrou a Isaac. O que eu quero dizer com isso? Nem tudo que o seu pai, meu jovem, minha jovem, passou, sofreu, não somente eles não querem que você passe pelo mesmo, mas o próprio Deus. Então, por isso que o Senhor disse, Isaac, não desça ao Egito, porque eu quero te dar coisas maiores aqui. Mas você precisa confiar, você precisa acreditar que nessa terra seca, nesse lugar que você não vê solução de poços entulhados, você possa ter aqui brotando águas e águas vivas. Agora quero também ir para você, esposo, esposa. Talvez vocês estejam vivendo um momento difícil e Jesus está voltando. Procurem se consertar, procurem entender, procurem ser mais maleáveis, procurem ser parceiros de verdade. Afinal de contas, independente de onde você tenha casado, de onde você tenha feito os votos do casamento, seja em qualquer denominação, seja em qualquer momento que isso tenha acontecido na sua vida, Deus estava te abençoando. Não acredite que porque você talvez ainda não é evangélico, que o seu casamento não tenha os mesmos moldes que Deus tem para toda a família por conta dessa questão. Não. O seu casamento é uma bênção. Deus quer cuidar de você, por isso que tem que ter prudência, por isso que tem que ter investimento. Invista a cada dia, diga que ama, diga que compreende, mas compreenda mesmo, ame mesmo. Não fale isso simplesmente como palavras que se perdem com o vento, mas falem porque este é um grande momento. Talvez você também, que já tenha sofrido alguma decepção, não foi Jesus que te decepcionou. Talvez o mundo nos decepciona, o mundo nos traz tristezas em momentos de dificuldades, mas a palavra de Deus nos diz nos Salmos, né? Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então vamos acreditar nisto, vamos nos preparar para a vinda de Jesus, vamos estar aqui cumprindo com o que Ele tem confiado a mim e a você. Vamos estar entendendo que, independente de quem você seja, independente da posição que você ocupe, Deus é contigo, Deus quer que você faça o caminho de volta, Deus quer que você volte a estar na presença dEle. E eu tenho certeza que você está entendendo isso, porque isso está no seu coração. Quem é que não gosta das coisas boas? Quem é que não gosta de viver bem? Agora você já imaginou Deus preparando todas as bênçãos para um povo que ouviu a sua voz, um povo que se preparou para Ele, e neste momento aquelas virgens não puderam entrar. Assim foi nos dias de Noé. A porta da arca foi lacrada. Ninguém acreditava o que ia acontecer. Noé, quando construía a arca, Noé como se apregoasse a todos o que estava para acontecer, e muitos talvez até o tenham tido como louco, mas ele e a casa dele não pensaram assim. A sua esposa, os seus filhos, as suas noras trabalharam no mesmo empenho para cumprir o que Deus queria que fosse cumprido. Da mesma forma somos nós. Nós não vamos ficar fora das promessas de Deus. Nós não vamos ficar fora
da vinda de Jesus e como igreja do Senhor e morar nos céus. Nós vamos estar juntos buscando este mesmo objetivo. E para que isso tenha sucesso, é preciso começar hoje, agora, nesse exato momento, esta manutenção. Como disse no programa passado, a irmã Roseliane Miranda aqui, ela citou coisas maravilhosas acerca da nossa disciplina em buscar sermos vencedores no Senhor, acerca da nossa perseverança. Então, este programa, ele é uma extensão de tudo aquilo que nós ouvimos por uma questão, porque quando eu assisti este programa, quando vi o programa que a irmã estava fazendo, quando vi a mensagem que veio da parte de Deus, eu não pude me furtar, eu não pude fugir de falar com vocês acerca de Mateus 25. Nós vamos dormir sim, nós vamos sentir sono sim, nós vamos sentir medo sim, nós vamos sentir frio sim, nós vamos sentir calor sim. Tudo isso vai acontecer na nossa vida, mas nada pode nos arrebatar da esperança que há na promessa do Senhor Jesus. Nada pode nos arrebatar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Confia, irmã. Confia, acredita. Acredita que mesmo que neste dia tenha sido um dia muito difícil para você, Deus pode nesta noite te dar uma noite de paz. Nesta noite Deus pode trazer para você alegrias. Quantas e quantas vezes nós vamos dormir preocupados com um monte de coisa, como vai ser isso, como vai ser aquilo. E aí quando nós buscamos a Deus, eu já tive experiências assim, posso compartilhar com os irmãos. E o meu Deus me ouviu. E eu cantava, eu não canto, eu não tenho o dom, do canto nem natural, mas eu louvo a Deus, eu gosto de louvar a Deus. E um dia eu cheguei na igreja para um culto e eu estava vindo de uma semana assim muito difícil, tentando vencer algumas coisas naturais da vida, que isso é assim mesmo. E eu senti assim um hino que veio ao meu coração que dizia que Jesus tocou-me e de paz se encheu o meu coração. E eu acreditei naquela palavra. E vou dizer para vocês, não aconteceu nada de novo. Não fiquei milionário, não mudou algumas questões, mas mudou o meu interior. Naquele dia eu senti que o meu coração se encheu de alegria, porque eu disse, eu tenho Jesus comigo, eu não estou sozinho, então eu tenho que continuar perseverando, eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar falando do amor de Deus, eu tenho que continuar dizendo para as pessoas que me cercam, e até aquelas que não me cercam, aquelas que são próximas e aquelas que não são, que este Deus, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus não só de promessas, mas é um Deus que cumpre. E agora, queridos, por este cumprimento de Deus, que eu já acredito que está acontecendo na sua vida, por este cumprimento de Deus, que diz que nós devemos completar a carreira como aqueles que buscam um grande troféu. O nosso troféu está no céu. E o seu também. Acredite sim, o seu troféu está no céu. Creia no Senhor Jesus, o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Venha viver uma vida cristã. Venha viver uma vida de alegria diante do Senhor. E eu quero, neste momento, fazer uma oração por você. Eu sei que em alguns momentos dessa palavra que aqui falamos, teve um encontro contigo no que você possa estar vivendo. E eu tenho certeza que Deus vai trabalhar dentro da sua necessidade, dentro da sua dor, para te trazer alegria. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai bendito e amado, eu te louvo, Deus, eu te glorifico, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de estar adentrando aos lares dos teus filhos que agora, Senhor, também juntamente comigo, fazem esta oração. Deus, visita os seus corações, visita, Senhor, os seus lares, visita, Senhor, as suas vidas, visita, Senhor, a sua parentela, os seus filhos, os seus pais, os seus netos, os seus sobrinhos, os seus irmãos. Visita, Senhor, estas pessoas que neste momento têm algo para te pedir. Eu quero me unir a elas nesta petição. Eu quero abençoar esta casa neste momento, estas vidas, estes irmãos que com tanto afinco, com tanto amor e carinho, têm se assentado, Senhor, à frente do seu aparelho de televisão neste horário, para poder, Senhor, juntamente contigo, Pai,
inclinar agora os seus ouvidos na voz que o Senhor diz e estender as suas mãos em agradecimento pelas bênçãos que o Senhor tem projetado sobre as suas vidas. Talvez a bênção não tenha chegado ainda pelo sentido de estarmos vivendo ela, mas eu creio que as tuas promessas se cumprirão na vida de cada um dos teus filhos. Traga alegria, traga paz, traga contentamento a cada um deles, em nome de Jesus. Queridos telespectadores, fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Você que nos assiste, você que tem essa oportunidade, receba da nossa igreja, receba da pessoa do nosso pastor José Antônio dos Santos, o carinho pela tua vida, pela tua família. E neste momento nós encerramos este programa, esperando voltar em uma próxima oportunidade. Como diz a irmã Roseliane Miranda, se Jesus não voltar. Fiquem com Deus.